Para, Henrique, para, por favor. Meu Deus, para, por favor. Para, Henrique. Foi isso que eu escutei o papagaio do meu vizinho falando. O meu vizinho, o Henrique, ele tava fora da cidade por umas 2 semanas. A esposa dele tinha acabado de deixar ele e ele precisava clarear a cabeça um pouquinho. Então ele me pediu pra cuidar da casa dele. Como eu era um estudante universitário sem dinheiro nenhum, eu disse que sim. E as responsabilidades de cuidar da casa incluíam cuidar da arara dele, que era uma arara cinzenta africana de uns 17 anos que se chamava Snickers. E eu não fazia ideia como cuidar de pássaro, mas ele me deixou algumas instruções detalhadas sobre como cuidar dessa arara. Na primeira noite de trabalho, eu decidi ficar algumas horas por lá. Eu precisava resolver umas tarefas da faculdade e a casa vazia dele era o local perfeito para ficar. E depois de alimentar o pássaro deles e dar água, eu só sentei no sofá e fui lá fazer o que eu tinha que fazer. Mas não demorou muito pra arara dele me interromper. Para! Foi o que eu ouvi. Eu virei bruscamente na hora. E o pássaro dele tava lá olhando pra mim com um olho cinza. Para! Para! Ele repetiu. E revirando os olhos eu voltei pro conjunto de questões que eu tava fazendo. Eram umas equações diferenciais lá meio difíceis de fazer. Até hoje eu não sei por que eu decidi fazer engenharia. Depois de um tempo sem saco, sem conseguir resolver aquelas questões, eu joguei a caneta em cima do caderno e decidi que era hora de fazer uma pausa para um lanche. Para, Deus, para! Eu ouvi de novo. E o pássaro dele tava pulando de um lado pro outro da gaiola, balançando a cabeça de uma forma despreocupada, como um pássaro faz normalmente, né? Mas a maneira como ela me disse aquelas palavras me deu um arrepio. Ela tava claramente imitando alguém que tava em perigo, né? Provavelmente talvez repetindo alguma frase de filme, sei lá, eu pensei isso pra mim mesmo pra tentar me tranquilizar. Mas eu tava muito errado. Para, Deus, para! Henrique, para! Eu ouvi ela falando Henrique, que era o nome do morador, o Henrique. Na hora eu virei a cabeça e encarei a arara. Ela olhou de volta pra mim e assobiou algumas vezes, então continuou de novo. Para, Deus, para, Henrique! Para, pelo amor de Deus! Meu sangue congelou na hora. Eu encarei a arara e o meu coração tava martelando no peito, eu tava muito nervoso. O que aconteceu aqui? Por que esse pássaro tá repetindo isso? Eu decidi ligar pros meus pais, mas eles não se preocuparam tanto quanto eu. Ah, sua tia Sheila tinha uma arara também, disse meu pai. Aquela coisa pegava todo tipo de palavra maluca, de filmes, conversas telefônicas. Ela gritava, dizia palavrão, tudo. Não se preocupa. Especialmente depois que a Raquel deixou ele e tudo. Eles deviam ter tido alguma briga, sei lá, que a arara deve ter pego algumas palavras. Eu não ficaria surpreso se isso piorasse. E meu pai estava certo. Ao longo da próxima hora, o pássaro continuou a repetir para. E Henrique também. Mas ele também disse uma variedade de outras coisas, desde xingamentos até cortesias e citações de filmes, como foda-se, ou eu voltarei, ou como é que você tá hoje? Sei lá, era um monte de coisa aleatória. E finalmente, umas 10 da noite, eu comecei a me preparar para sair da casa. Eu joguei meu caderno na minha mochila, desliguei as luzes e fui me dirigindo para a porta. Tchau, tchau, Snickers, eu falei pro pássaro lá enquanto estava tudo escuro. Então eu estendi a mão para a maçaneta. Coloque a faca no chão. Na hora que eu vi isso, eu só congelei. Eu não conseguia mais ver o pássaro, estava muito escuro. Mas eu podia ouvir ela ainda, se remexendo na gaiola. As garras batendo nas grades de metal e as penas se batendo também. Talvez ela esteja apenas repetindo outro filme, talvez... Coloca a faca no chão, Henrique. O pássaro falou. E meu coração afundou na hora. Para! Deus, para, pelo amor de Deus! Snickers estava muito agitada. Eu podia ouvir as suas penas batendo nas grades de metal da gaiola enquanto ela batia as asas. Enquanto também batia o bico loucamente na gaiola. Para, Deus, para! Eu fiquei ali por um longo tempo. Os segundos se transformaram em minutos. Mas ela não disse mais nada. Apenas batia o bico, assobiava e voava pela gaiola. Eu acendi as luzes de novo, larguei minha mochila no chão e fui direto pro quarto de casal deles. O Henrique tinha sido muito claro com as instruções dele. Eu não deveria entrar em nenhum dos quartos ou no porão.
Eu deveria ficar no nível principal, não importa o que acontecesse. Mas eu subi as escadas mesmo assim. E depois de olhar ao redor, eu encontrei o quarto deles. E o quarto estava arrumado, com a coxa deitada suavemente sobre o colchão. Eu andei ao redor e meu coração estava martelando, estava muito acelerado mesmo. Eu estava esperando que o que eu tivesse imaginado não fosse verdade. Mas infelizmente era. Porque no armário eu encontrei uma pequena caixa. Uma caixa contendo a carteira da Raquel. E a sua carteira de motorista também. Eu voltei pelas escadas enquanto minhas pernas estavam tremendo. E o Snickers ele olhava pra mim curiosamente de dentro da sua gaiola. Eu apaguei as luzes, tranquei a porta e me apressei pela calçada. E assim que eu cheguei em casa, eu vou ligar pra polícia. Assim que eu ouvi o barulho da notificação no celular e eu peguei meu telefone pra ver a mensagem. Uma mensagem do Henrique. Eu pedi pra você não entrar no quarto. Ele tinha enviado pra mim. Na hora eu virei bruscamente, mas a escuridão da calçada se estendia atrás de mim, totalmente vazia. Mas como que ele... uma câmera, claro. Eu corri em direção à casa dos meus pais, que era no final da rua. Eu tava quase lá. E de novo eu ouvi a notificação no celular. Eu sei o que você viu, ele tinha me dito. Eu corri mais rápido, mais forte. Meus pés batiam no pavimento. Eu tava quase lá. Nessa hora eu não peguei meu telefone. Eu não parei até estar trancado em segurança na casa dos meus pais. Então finalmente li a mensagem que ele enviou. Se você contar pra qualquer outra pessoa, você vai pagar. E eu decidi ignorar aquilo. E eu liguei pra polícia assim. E depois de uma busca minuciosa em sua casa, eles encontraram algo terrível. O corpo da Raquel tava no freezer do porão. O Henrique ele tava tentando fugir da cidade, mas ele queria ter uma vantagem ao fazer parecer que tava apenas de férias. Então ele me contratou para poder tomar conta da casa. E eu acho que ele não percebeu que o pássaro dele podia repetir o que ele ouviu naquela noite. E às vezes eu me pergunto se aquele pássaro era mais inteligente do que eu pensava que era, porque ele era o pássaro de estimação da Raquel, desde antes mesmo deles casarem. Talvez ele não tivesse apenas repetindo tudo aquilo sem pensar. Talvez ela estivesse tentando fazer justiça por Raquel. Opa pessoal, o que é que vocês acharam da história de hoje? Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para poder receber nossos próximos envios, tá bom? E se quiser ouvir outros contos muito interessantes, tanto quanto esse daqui, clica nesse quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela que você vai ser levado para outro vídeo muito bacana aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo.